Amém. Hoje o estudo de João 12, em nome de Jesus. Senhor Deus, a gente pede nesse momento a tua bênção, Senhor. Bênção sobre o estudo, bênção sobre as nossas mentes, que elas não sejam desviadas do teu propósito, Senhor. Porque o homem pode falar, Senhor Deus, mas nós falamos a ti que tu tens liberdade. Só o Senhor tem liberdade de ministrar aos nossos espíritos. Portanto, Senhor, venha, participe da aula conosco. O Senhor tem autorização e autoridade para falar conosco, intervir, Senhor Deus, no estudo. Fique à vontade em nosso meio, Senhor Deus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vou lá começar. Não tinha, sei lá, hein? Deixa ela de fora. Estudo de João. Nós fomos a semana passada até o versículo 33. E hoje a gente vai fazer um resumão, porque acabou que eu não gravei, não deixei gravando, e para não perder, a gente fala um pouco até o versículo 33. O capítulo de João 12, ele começa falando a respeito de um retorno de Jesus à casa de Lázaro, onde havia realizado um milagre, né? Lázaro morto há 4 dias, e Jesus chega lá e fala com Lázaro, Lázaro, vem para fora. E Lázaro sai, e as pessoas tiram ali as ataduras, e Lázaro vem para fora e ressuscita. Um grande milagre que gerou muita conversa, né? Uns acreditando, e o mais era as pessoas se questionando quem era Jesus. E aqui o capítulo começa com isso, com Jesus voltando a essa casa, e Maria abre, quebra um vidro de perfume, né? De nardo puro, e a gente conversou semana passada sobre esse nardo puro, um valor exorbitante para uma pessoa jogar ali tudo, né? E como ela quebra, né? Ela não guarda nada para ela, mas era costume, nessa época, das mulheres, as moças, guardarem, né, essa preciosidade para o casamento. Para o casamento. E essa moça, quando Jesus chega ali, ela, no ato de entrega, ela vai, joga aos pés de Jesus esse vidro de perfume, e todo, né? E a gente, quando estuda fora aí, a gente percebe que esse valor aí que ela quebrou ali é o valor correspondente a 1 ano de trabalho. E aí eu queria que a Giovana falasse sobre essa entrega. Eu gostei de uma palavra da Giovana a respeito de cabelo, né? E unção de pés. Giovana, fala aí o que tocou no teu coração na semana passada. Bom, a paz para todos. O que tocou no meu coração quando a Gil falava sobre essa parte, que como nós aqui, a maioria é mulheres, né? Tem os homens aí, mas a maioria é mulheres. E tem aquelas que são mais vaidosas em questão de cabelo, né? Tipo assim, eu lavei meu cabelo tá limpo, tá isso, aquela vaidade com o cabelo, certo? E a gente vê que Maria, quando ela unge os pés de Jesus, ela enxuga com os cabelos. E se ela enxugar com os cabelos, que para uma mulher, até na época, né, não podia, né? O cabelo da mulher na época também, né? Era uma coisa santa, especial, né? Eles tinham também isso, né?
Mas aí ela unge o quê? Os pés de Jesus. Eu fiquei pensando, gente, para uma mulher ungir os pés de um homem, enxugar com os cabelos, pensa. Ela podia ter ungido, como eu comentei com a Gil aquele dia, ela podia ter ungido a cabeça, ter derramado, né, na cabeça de Jesus, podia ter ungido o peito, né? Mas ela ungiu os pés. Ou seja, a gente vê que Maria, ela se rendia, ela se entregava totalmente. Ela se entregava, não se importava com nada, ela apenas se rendia. Porque como mulher, ela ungido outra parte do corpo, mas ela se entregou. E nós vimos também ali, quando estudamos que Lázaro, quando Lázaro morreu, o que ela faz também é se render aos pés de Jesus, que é a mesma frase que Marta fala, mas ela se rende aos pés de Jesus. Maria entregava uma adoração total a Jesus. Ela não tinha dúvida de quem ele era, entregava por inteiro. Amém. Esse foi um ponto que me tocou bastante naquele dia. Amém, glória a Deus. E aí continua o capítulo, né? A observação, após esse gesto de Maria, de entrega, a observação de Judas Iscariote, né? Que é o que cuidava das finanças ali, daquele grupo, né? A palavra de Deus fala que ele cuidava da bolsa, né? Do dinheiro. Então, ele faz essa observação. Por que ela não vendeu, né? Esse perfume aí, né? E a gente dava aos pobres, né? E na realidade, a própria palavra fala logo depois que ele não tinha muito cuidado dos pobres, não, sabe? Porque ele era ladrão, mas ele estava ali de olho, era no desperdício, né, daquele valor sendo jogado fora. Não cuidava muito de pobre, não. Não era isso que movia o coração de Judas Iscariote. Então, vamos avançar aqui, porque hoje a gente tem coisa. E aí, mais adiante, tem uma observação, aqui pulou muito, porque eu quero, pulou um. Aqui. Do versículo 14 também. Aí Jesus vai, volta e vai entrando em Jerusalém, e ele é saudado pelo povo, né? Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, né? O povo o saúda ali logo na entrada caminho de Jerusalém. E aí Jesus sobe no jumentinho e entra. E novamente a Giovana falou algo a respeito assim de Jesus estava ali entrando, cumprindo a palavra, né? A profecia, mas ele não estava de olho nos que o seguiam, né? Nos seguidores, né? Ele veio para cumprir algo, né? Quer falar, Giovana? Versículo 14. Uma observação que eu fiz aqui é igual a gente vai no finalzinho do 14, assim. Então se lembraram de que isso estava escrito e dele e que isso lhe fizeram. Quer dizer, estava escrito. Aí eu trouxe essa observação até para nós hoje. Aí muitas das vezes a gente ouve as pessoas falar assim, mas a gente está ouvindo falar tanto que Jesus vai voltar. Eu já estou tão cansada, eu estou tão isso, tão aquilo. Mas está escrito que Jesus vai voltar. Está escrito que nós vamos ter um corpo, né, corruptível. Está escrito que a trombeta vai tocar, o nosso nome vai ser soado. Está escrito a volta de Jesus. E é interessante que eles só foram lembrar depois. Ei, ele está entrando, ele está vindo em cima do jumentinho, filho de uma jumenta. E isso estava onde? Profetizado em Isaías, né? Que fala sobre isso. E me fez lembrar também, quando nós estudamos sobre Atos, sobre os gentios, né? Que lá Pedro prega para os gentios, fala assim, eu não vou, como é que fala? Falar para os gentios,
Aí Deus falou assim, não torne imundo que eu santifiquei. Mas aí, quando a gente vê essa parte de Pedro falando para os gentios, a gente vai ver que estava escrito também em Isaías. Ou seja, isso nos dá esperança. Mesmo que você esteja cansado, desanimado, está escrito que Jesus vai voltar. Está escrito que nós somos mais do que vencedores. Está escrito que o justo viverá pela fé. E os discípulos aqui lembraram, está escrito, essa forma que Jesus está entrando em cima desse jumentinho, está escrito. Né? Isso aí foi um ponto também que me chamou muita atenção. Amém. E o que está escrito se cumpre. Eu não sei para você, na sua vida, como é que é, mas se o que está escrito se cumpre, isso no meu coração gera uma esperança, sabe? De que as coisas estão sendo vistas por Deus, Ele está cuidando, Ele fala na palavra dele que Ele é um Deus que cuida de tudo, dos detalhes. E para mim, na minha vida, faz muita diferença esse está escrito e se cumpriu, né? É sinal que as promessas que estão escritas na palavra dele se cumprem, não ficam lá, sabe, jogadas de lado, elas se cumprem, né? O interessante é que ele cuida das coisas que passarão e ele afirma que a única coisa que não vai passar é a palavra dele. E ele nos deu muito carinho, né, cara? Que é uma bênção a palavra de Deus, né? É luz para os nossos pés, é tudo que nós temos, né, aqui. Hoje eu estava ouvindo um pedacinho de uma palavra do pastor Luciano Subirá, e ele falando sobre a respeito da palavra, né, a palavra de Deus, e ele falando assim que às vezes a gente ouve, é muito comum falar, estuda a palavra, lê a palavra, todo dia, é alimento, né, vai te fortalecer, e ele frisando essa história da palavra de Deus, a leitura, o estudo da palavra de Deus, de ser alimento para nós. E ele falando a diferença entre aquele que está alimentado, sabe? E aquele que não está alimentado é muito grande, porque quando a palavra de Deus fala que a palavra dele é alimento para nós, esse alimento é um alimento espiritual para o nosso espírito, mas que também nos prepara para aqueles momentos de desânimo, sabe, aqueles momentos de turbulência. Se a gente está bem alimentado, esses momentos não vão nos derrubar. Então, ele falando que a importância de termos a palavra, esconder no coração, de ler, de trazer a memória, a diferença em cima das coisas que acontecem em nossa vida. Se a gente medita na palavra, estuda e tem a palavra no nosso coração, isso faz diferença em como encaramos tempos difíceis em nossas vidas. Então, não é só assim, não. Você tem que ler a palavra, você tem que estudar a palavra, porque alimento, ele reforçou isso. Esse alimento é que vai fazer a diferença quando acontecer algo em nossa vida, ou um tempo difícil em nossa vida, e todos temos tempos difíceis, né? A vida não é céu de brigadeiro, como dizem o povo da aviação, né? A gente passa por turbulência, e ele falando, se estamos bem alimentados com a palavra de Deus, isso vai fazer total diferença em nossas vidas. Glória a Deus por isso. Oi, querida, fala. Uma observação que eu trago sempre esses dias, que eu falado até com as mulheres aqui da igreja, é que nós pegamos aquele texto da casa sobre a rocha e a casa sobre a areia. A gente vai falar aqui um pedacinho dele agora. A tempestade e os rios vêm para as duas, né? Sim. Para as duas. Para as duas.
E isso faz diferença. Guarda isso aí que você está falando aí para a gente pegar aqui, que vai ser o próximo ponto, né? E vamos passar aqui para essa próxima observação a respeito de que a gente tocou a respeito de o que era importante para Jesus, o que ele levava mais em conta, né? Eu botei assim: sucesso para Jesus é morrer para ganhar. Quer dizer, Jesus veio com um propósito, e ele explica aqui no versículo 24, né? Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Então, o alvo, o propósito de Jesus era realmente se entregar por nós e essa morte trazer vida a muitos, né? E aí eu coloquei essa observação de o sucesso para Jesus é morrer para ganhar. E para você, o que é sucesso? A gente volta e meia precisa fazer essas observações para nós mesmos, né? O que é que mexe com o nosso emocional, assim, que a gente fica bem? O que faz bem a sua alma, né? Então, a gente precisa, volta e meia, focar, recolocar as coisas nos seus devidos lugares, né? Para que a gente possa prosseguir aprumado, né? Aí, vamos aí, que eu quero falar a respeito... Onde está? Ah, tá. A rocha aqui. A rocha no final, que a gente vai falar. Guarda aí sua observação, tá, Giovana? A respeito da casa da rocha. Aí vamos parar, a gente parou lá no versículo 33. Eu tô voltando e está voltando muito. Aqui. Então, no versículo 32, Jesus fala a respeito da maneira como seria a morte dele, ele já avisando, né? Que seria erguido na terra, levantado, e atrairia todos a ele, né? Eu toquei nessa coisa aqui, que Jesus cumprindo o propósito de Deus, ele atrai a nossa atenção. Não somos nós que atraímos, que temos essa função, né? Ele já atrai por si mesmo, né? Ele já atrai, né, a si as pessoas. E vamos para o versículo 34. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Então, a multidão está ali, está se reportando que o Filho é para sempre. Eles não entenderam que Jesus, morrendo, ressuscitaria e seria para sempre. As Escrituras não estavam erradas, não. Nada disso entenderam. Eles não entenderam, né? Quem é esse Filho do Homem? Aí Jesus responde a eles assim: ainda por um pouco a luz está convosco. E a gente tem que se reportar o que a gente tem lido durante esse estudo do livro de João, que ele, em um outro momento, ele fala assim: eu sou a luz, né? E aqui ele se reporta a esse conceito de luz. A luz, ela veio para iluminar, né? Então, aqui ele fala assim: ainda por um pouco a luz está convosco. Ele está falando dele mesmo. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem, e quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles, né? Ele se apresenta. A luz, ela ilumina. Quem anda nas trevas, quando recebe a luz, já não há treva, a treva já some. É igual a gente entrar num quarto escuro
vai ali no interruptor, acende, pronto, a escuridão acaba quando chega a luz. E Jesus está se referindo, ele é a luz. Se ele é a luz, eu tenho que crer que onde ele está, as trevas somem. Não prevalece. Elas não prevalecem. Aí eu fico imaginando assim, onde é que tem treva na minha vida? Qual é o ponto de treva, de escuro, de não solucionado? Se Jesus fala que ele é a luz e existe um ponto de trevas em minha vida, eu preciso colocar essa luz aonde tem esse ponto de treva. E isso é muito importante, porque às vezes a gente está com um ponto de treva em nossa vida e a gente só quer saber falar que tem esse ponto de treva. Ah, eu tenho isso aqui, ora por mim. Ah, eu estou passando por isso, ora por mim. Olha, está acontecendo isso aqui, mas primeiramente o que eu preciso fazer? Eu preciso trazer a luz de Jesus para esse ponto de treva. Isso é uma atitude minha. Primeira. Ah, Gil, então é errado pedir ajuda para outros irmãos, para a igreja, para estarem comigo? Não, não é errado. Agora, primeiramente, eu preciso tomar essa atitude de colocar a luz de Jesus onde tem treva. E aí eu botei entre parênteses assim, com a luz vem uma nova forma de ver o mundo. E realmente assim é. Quando a gente andava em trevas, e aí eu vou falar aí da linguagem bíblica, né? Sem a luz de Jesus em nossas vidas, a gente via as coisas no que era permitido a nós vermos, né? De um jeito, né? A estrutura do mundo, a nossa vida, né? A gente levava assim meio que sempre se preocupar com amanhã, com o que eu estou fazendo, com a minha atitude, o que importa, se eu estou edificando, se não estou, não é meio assim, jogado? Mas a partir do momento em que a luz, Jesus, entre em nossas vidas, a gente passa a olhar as coisas, a olhar o mundo de uma nova forma. Muda o nosso olhar, muda a perspectiva que a gente tem em relação ao mundo, muda também atitudes nossas, porque mudou o que a gente vê, muda também a gente em atitudes. Isso acontece. A gente não vai mais atrás da multidão. Oi. Pode falar, ouvi. Pode falar, Adalberto. Adalberto está falando, fala, pode deixar ele falar. Não, pode falar. Vai, fala. Esse ponto de trazer a luz, né, do meio das trevas, tenho falado aqui também, inclusive semana passada, uma irmã que não estava atendendo mensagem, estava atendendo os telefones, estava meio afastada, não tem? Sim. E a gente sabe que ela estava passando por momentos de trevas, de lutas, né? Sim. Aí conseguimos conversar com ela. Aí ela falou assim, Giovana, eu só vim porque eu lembrei do que você falou. E eu sempre falo com ela assim, tá desanimada? Vem assim mesmo. Tá desacreditada? Mas vem assim mesmo. Tipo assim, vim se alimentar da palavra, não tem? Sim. Tá junto para se alimentar, tá junto para orar. Porque a única forma que nós temos de trazer a luz é continuar se alimentando da palavra de Deus. Então, eu falo assim, mesmo que esteja desanimado, mesmo que esteja fraco, venha a si mesmo, se alimente a si mesmo, esteja junto a si mesmo, entende? É a única forma de trazermos a luz, que é Jesus, para dentro, né, das nossas dificuldades, é dessa forma. Sim, e o normal não é isso. O normal, eu sei que em vocês também, assim como eu, quando tem algum ponto de treva em nossas vidas, o nosso desejo não é estar junto da luz. O nosso desejo é se afastar e ficar quietinho no canto, né? É isso que estava acontecendo. E por isso que a gente precisa uns dos outros, sabe? Assim, para nesse momento em que a gente quer ficar sozinho ali, em meio àquela treva, aquele ponto de treva em nossas vidas, com uma ajuda
um irmão chegar e falar, e orar pela gente, puxar a gente, tirar daquele ponto de treva e trazer para um ponto de luz. E como a gente se sente melhor. A resistência, a gente está ali naquele momento difícil, está ali em oculto, né? Aí vem alguém, sabe, com carinho, com palavra de amor, e tira a gente daquele lugar difícil de estar. E como a gente sai daquele lugar, fica melhor, né? Agora, é um lugar que é de prisão, né? Que a palavra diz que a casa, se estiver limpa, mas desocupada, é um perigo. Deu para entender? É. A casa precisa estar ocupada, foi limpa, ela precisa estar ocupada, porque se o inimigo voltar, encontrar ela limpa, mas vazia, é complicado, ele traz mais certo. Mas é verdade. 37. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. 38. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Quer dizer, as pessoas não enxergavam, embora estivesse ali tudo claro, quem era ele, qual a função, o propósito dele, ele não escondia o milagre que fazia, mas as pessoas estavam ali obstinadas, assim. Por isso não podiam crer, 39, porque Isaías disse ainda: cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Quer dizer, houve essa cegueira mesmo, esse endurecimento. E eu botei aqui uma comparação aqui em dois textos em cima dessa fala aí. Isaías 6,10 diz que fala de um povo obstinado, que resiste. Então, a resistência causa obstinação. Então, o que aconteceu? Deus virou o rosto para esse povo e cegou-lhes o entendimento. Então, às vezes, a gente vê pessoas obstinadas, tudo, é como se Deus chamasse, a pessoa não atende, se recusa a ver, Deus vira e cega o entendimento, né? E aí, Romanos 1 também é outra passagem que fala um pouco dessa obstinação. Deus os entrega à sua própria concupiscência, aos seus próprios desejos. É como se, ao me recusar, ao ouvir Deus, ao me voltar para Deus, há um momento em que Deus fala assim: então tá. Segue você desse jeito, nesse rumo que você está, e tipo assim, vamos ver onde isso vai dar. É difícil, né? Eu acho que, às vezes, eu já vi pais fazendo isso, esse gesto, né? De fala, ajuda, vem, puxa, e chega um momento que fala assim, chega, não aguento mais, vou deixar. Deixa com o coração apertado, né? Mas a obstinação é tanta, a resistência é tanta, que chega um momento que você cansa. Você cansa de falar, você cansa de puxar, né? E aí essas pessoas são entregues. E aqui a palavra diz que a resistência, ela endurece o coração e ela causa cegueira. Então, também é um ponto para a gente observar nas pessoas que têm muita resistência, porque a resistência vem acompanhada de cegueira espiritual. Quanto mais resistência, mais cegueira. Ainda há pouco um povo estava jogando, né, os arbustos ali, como é que é? Palma, Palmas. na rua e gritando: Hosana, aquele que vem em nome do Senhor e tal. E daqui a pouco vocês vão ver ele
Pilatos perguntando sobre, e esse justo? Enforca, né? Crucifique. É o mesmo povo que estava ali. Levantando, Hosana, Hosana, ao que vem em nome do Senhor. É o mesmo povo também depois quando Pilatos lava a mão e pergunta ali, o que eu faço aí com esse justo? Crucificam. Eu tenho muito cuidado, sabe? Quando a multidão está falando, eu tenho muito cuidado em seguir a multidão. Eu gosto sempre, quando a multidão está falando, seja em que lugar for, tá? Eu gosto de me afastar um pouquinho e olhar por fora, antes de juntar a minha voz ao coro que está sendo falado. Porque a gente, um pouquinho de fora, só se afastar um pouquinho do tumulto, a gente tem uma outra visão, sabe? E tem um ditado no mundo que fala assim: a voz do povo é a voz de Deus. Não tem esse ditado? Eu lembro desse ditado assim que falava: a voz do povo é a voz de Deus. E quando a gente passa a estudar a palavra de Deus, a gente vê que a voz do povo não é o contrário, a voz de Deus. Não é a voz de Deus. Então, muito cuidado, viu, queridos, com a voz do povo, sabe? Cuidado com a voz do povo, que nem sempre, a maioria das vezes, a voz do povo não é a voz de Deus. 41. Isto disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Quer dizer, Isaías teve face a face, ele viu a glória de Deus, né? E ele, Isaías, é que falou que Deus cegou os olhos e endureceu o coração desse povo. 42. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas, por causa dos fariseus, não o confessavam, para não ser expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Acho tão interessante. Tudo isso. Está muito gozado, né? Sempre há um povo que crê. Sempre há um povo que crê. Há um estímulo aí para quem prega a palavra de Deus, sabe? Embora às vezes a gente não veja o resultado aparente, mas sempre há no meio deles de alguém que aceita a palavra de Deus. Porque se for terra fértil, na palavra diz, se for terra fértil, a semente aceita. Vai. Mas aqui teve um problema de que aceitaram, não manifestaram, né? A todos que aceitaram, não, né? Olharam assim. Como é que eu estou? Qual é a minha vantagem nisso tudo? E se eu falar, né? No caso, a liderança ali das sinagogas contrárias a Jesus, e esses aqui pensaram assim: se eu falar, eles vão me expulsar da sinagoga. Eu posso ir até para o céu depois, mas você é expulso da sinagoga. Aí eu botei em amarelo aqui: estás disposto? Uma pergunta para a gente aqui. Aí a gente sai lá da história ali que está acontecendo, Jesus ali, aí a gente vem para a nossa vida. Estás disposto? Porque muitas vezes, querido, a gente manifestar que a gente crê em Jesus, a gente pensa que essas coisas só aconteceram lá, ali, né, nesses acontecimentos. Não, acontece toda hora. Às vezes, em certos locais, a gente manifestar que a gente crê em Jesus e falar a verdade de Deus, provavelmente vai acontecer isso aí também, a gente vai ser expulso, sabe? Aí a pergunta assim: estás disposto? Essa pergunta procede hoje ainda em nossas vidas. O que a gente vai crer, né? O que a gente vai escolher confessar, né? Porque tem consequência. O que eu vou perder? E o que eu vou ganhar? Tem consequências nossas escolhas, né? E eu botei aqui ainda mais: diante do amor, extrapolamos, perdemos a vergonha de se expor. Aí eu botei amor com letra maiúscula, que foram aqueles discípulos. Pedro, ele se esconde, ele nega Jesus 3 vezes, inclusive, né? Mas quando aquilo entra no coração, verdadeiramente no coração dele,
ele não tem mais medo e não tem mais vergonha. É esse mesmo Pedro que mais tarde, depois de passar pela experiência de ter o Salvador dentro do coração dele, que ele fala assim, antes importa obedecer a Deus do que a homens. E é esse mesmo Pedro que, ao final de vida, quando os líderes ali resolvem crucificá-lo, falam assim, a morte sua vai ser igual a do seu mestre, crucificado. E é esse mesmo Pedro que fala assim, não, eu não sou digno de morrer igual ao meu mestre, me crucifiquem de cabeça para baixo. E a morte de Pedro, pelos livros, né, de história, a gente sabe que ele morreu crucificado de cabeça para baixo. Então, a gente pega por aí que há consequências das nossas escolhas. Então, diante dessa escolha de Jesus, sabe? O que vai, né? O que é mais importante da gente enfrentar? Às vezes, enfrentar até a morte, sabe, Adalberto? Às vezes é ser expulso, às vezes é perder o emprego, mas às vezes é confronto de vida e morte mesmo, sabe? Você está disposto? É uma pergunta que a gente deve se fazer, sabe? Porque isso serve, a resposta serve para manter a gente aprumado no prumo de Deus, sabe? Então, a gente precisa estar se confrontando, refletindo sobre isso. A Bíblia, a gente lê, mas a gente também deve se colocar ali, sabe? Porque senão a gente lê e fica só falando assim, ai, fulano tinha que estar ouvindo essa palavra. Nossa, essa palavra é boa para ciclano, mas a gente também precisa se confrontar, porque o papel da Bíblia, da palavra de Deus, é trazer mudança, renovar a nossa mente, nos converter ao nosso Deus. E se a gente não fica se confrontando, a gente lê, estuda e não muda nada. A gente vai, se acha muito bom, né, e não causa mudança. E a intenção é que o nosso Deus toque o nosso coração em algum ponto em que a gente precisa mudar, a gente é confrontado com a palavra e vem a mudança. E Pedro andava desanimado, né, por ter negado, né, Jesus 3 vezes. Jesus veio a ele para uma cura, né, e falou com ele, o importante é que você me ama dessa maneira, e dessa outra maneira, e dessa outra maneira. E fala assim, ó, faz o trabalho que tem que ser feito, né, que é cuidar das ovelhas, foi preparado para quê? Para pregar a sã doutrina. Então, esquece aquilo que passou, né, está perdoado, e vai em frente. Se você me ama, desses 3 modos você me ama, né? Os 3 amores, né? E a pessoa pensa que está repetindo e pensa, o senhor sabe de todas as coisas. Então, é muito interessante. Deus já nos perdoou e quer que a gente avance, que vá à frente e façamos o trabalho para que fomos chamados. Pregar o evangelho, né? Se preciso for, até com palavras. Versículo 44. E Jesus clamou, dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Acho interessante isso. Quem crê em Jesus e vê você, crê em Jesus? Quem olha para a tua vida, passa a crer em Jesus, olhando para você? Jesus falou isso a respeito do Pai. Quem vê a mim, vê quem me enviou, vê meu Pai. Quem crê em mim, não crê só em mim, crê naquele que me enviou. Será que a minha vida está de um jeito em que as pessoas olhem para mim e vê Jesus nas atitudes, na maneira que eu trato, na maneira que eu falo, estão vendo, sabe?
É importante também isso. E Gil, muitos, quando viram... isso é só para Jesus. Você pode falar assim, Gil, isso é só para Jesus. Não, amado, isso é para a gente também. Muitos, quando viram a fala dos apóstolos, sabiam de cara que tinham andado com Jesus. Então, Esses são os do caminho, é, que eles falam como ele, andam como ele, né? Eu Pedro quero. foi um, né, Gil? Oi? Pedro foi um quando Foi negou um, Jesus, né? Aquela mulher que estava servindo falou assim: você é um deles. é um Aí ele, deles. não, eu não conheço, mas você fala como ele. É, A mulher fala, mas você Deus fala como sim, ele. o alvo é esse, Giovana, é que a gente se torne, a estatura do varão perfeito é esse, né? O alvo que Paulo fala, né? Não que já tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo. Quer dizer, o nosso alvo é sermos cada dia mais parecidos com Jesus, que as pessoas chegam a confundir, ou então a nos reconhecer quando passamos. Você é cristão? Né? Você é cristão porque você tem um jeito assim de ser cristão, né? O alvo é esse, sabe? Não esqueçam disso. Aí Jesus continua falando, versículo 46. Eu vim como luz para o mundo, a fim de todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Outra vez Jesus vai, se reporta, que ele não veio para julgar o mundo. O mundo jaz no maligno. Ele veio para aquele que crê em mim saia dessa estrutura que está o mundo, que é o alvo, o final, trevas, está nas trevas. Jesus não veio para julgar, você aí merece para o céu, você aí vai para o inferno. Não, o papel de Jesus não foi esse. Ele olhou para o mundo e viu o mundo condenado. Ele vem para morrer para o mundo. Aquele que aceitar, ele sai do estado de morte e passa para o estado de vida. Jesus não é o julgador, não. Ele veio para salvar. Continuando aqui. 47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Ele não vai julgar. Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. E aí eu botei a casa aqui na rocha e na areia. Giovana, se você se reportar aí, couber aqui, você pode falar, tá? A casa construída. Tem uma casa que é construída sobre a rocha e tem uma outra casa que é construída sobre a areia. Agora você vai prestar atenção. As duas casas são iguaizinhas. A diferença está no alicerce dessas casas, onde elas foram construídas. Quer dizer, em tempos bons, está tudo certo. São parecidíssimas, são bonitas de se ver. Então, você olha assim para as vidas, está tudo normal. Mas na hora da tempestade, da adversidade, a que foi construída sobre a areia, ela se desfaz. Permanece aquela que foi construída sobre a rocha. É claro que a gente sabe aí que quando Jesus fala essa palavra aí de rocha, de areia, ele está falando que ele é rocha. Então, aquele que constrói a vida, né, as suas escolhas, tudo, seus alvos em cima dessa rocha, esse permanecerá. E é importante a gente entender, casa aí se fala de vida, né? Quando fala casa na Bíblia, é vida. Então, assim, de olho, assim, você bater assim, é tudo igualzinho. Não tem diferença. Mas a diferença é onde está construído o alicerce, onde pousou o alicerce. Aí Jesus continuou falando assim: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. E esse que vai julgar não é Jesus. Quem não recebe
Já tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é vida eterna. Ou seja, aquele que resolveu, que escolheu sair do mundo e colocar a sua esperança na rocha, esse não vai ser julgado. Esse já recebeu a vida eterna. Agora, quem não aceitar, isso vai da escolha, querida, é a escolha pessoal, é a pessoa que decide no seu coração. Ninguém comanda, eu não comando assim, Adalberto, você tem que aceitar, e Adalberto vai aceitar. Fulano, você tem... Não, não é. É o coração que decide ser aberto para Deus. Esse aí, quando decide abrir, a vida eterna está ali. Por isso Jesus fala, eu não vim para julgar. Eu vim para me oferecer, eu vim para salvar. Agora, aquele que rejeita, ele rejeita tudo que está em mim, tudo que ele representa. Ele representa vida eterna. Quando eu rejeito a Jesus, eu estou rejeitando tudo que ele traz. E ele fala no versículo 50, e eu sei que o seu mandamento é vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, eu assim falo. Ele volta a afirmar. Ele não está fazendo jogo de palavras, não está falando difícil, ele está falando bem claro. Eu não vim para julgar, não. O mundo já está julgado, já está aí. Já está condenado. Agora, aquele que me recebe vida eterna. E esse é o convite que o nosso Deus faz para nós. Para nós. Gil, fala, querida. É interessante esse último versículo aí que você leu. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Cuidado que nós devemos ter com tudo que nós temos ouvido também. Correto. Tem muitas pessoas que se dizem homens de Deus e mulheres de Deus, temos que ver, é o que está realmente na palavra de Deus, é realmente o que Deus tem dito que está sendo falado, né? Então, o cuidado, a gente só consegue isso estudando a palavra e tendo intimidade com o Espírito Santo. Porque sem você estudar, vai entrar qualquer coisa no seu ouvido e você vai aceitar e pronto. Isso. Tem gente aí falando contigo e é a sua netinha. Não, é sobrinhos, minha filha. Sobrinho, pode falar. A gente está conseguindo te entender. Mas aí, é igual tá falando, é o cuidado que nós temos que ter, né? Ei, vamos conferir com a palavra, não aceitar qualquer coisa. Eu ouvi e tal, beleza. Agora deixa eu confirmar com a palavra de Deus. Deixa eu ver se é isso mesmo que a palavra está falando. Isso. Porque o próprio Jesus falou que as coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Isso. Né? Correto. Isso mesmo. Isso aí. Ele fala das coisas que o Pai tem falado para ele. E esse é o nosso papel, falar daquilo que o Senhor tem falado para nós. E aqui fica o nosso compromisso, né, de oração, de orar por nossa família. Eu incluo aí família, não aquele núcleo menor, né, que convive conosco, mas a parentela, aqueles que estão longe também, afastados, né, a gente inclui nessa oração. O pedido para o Brasil, eu creio que todos nós temos nos voltado, alguns com esperança, outros com a esperança perdida, mas a gente precisa orar pela nossa nação, principalmente nesse momento difícil em que ela está passando, a necessidade de oração, ela está presente, e orar por Israel. A gente soube notícias também de Israel, que houve ataques de palestino, que mataram 2, então há necessidade da gente
continuar a orar pelo Estado de Israel. Amém, Senhor Deus. Queremos estar colocando a nossa parentela diante de Ti nesse momento, Senhor. Temos feito esse propósito aqui toda segunda, incluir e colocar diante de Ti a nossa parentela. Pai, nós não sabemos, parentela presume-se que sejam aqueles que estão distante do nosso dia a dia também, então muitos a gente não sabe o que está acontecendo, não tem noção de como está a vida. Mas, Senhor, nesse momento, nós decidimos, ó Pai, colocar a nossa parentela diante de Ti no Teu altar. Amém. Que o Senhor esteja cuidando, Senhor Deus, de cada um. Que o Senhor esteja suprindo as necessidades de cada um. Que o Senhor esteja guardando a vida de cada um. Senhor, não permita, Senhor Deus, que haja a perda de nenhum dos nossos parentes, Senhor, em nome de Jesus, que eles estejam guardados, que eles estejam protegidos. Hoje a gente estudou, Senhor, a respeito daqueles que rejeitam ao Senhor e por isso eles têm o coração endurecido, eles ficam cegos. Ó Pai, em nome de Jesus, nós oramos para que a nossa parentela não tenha o coração endurecido, ó Pai. Que não esteja cego às tuas coisas, ao Senhor, a tudo que o Senhor tem como vida eterna, como graça, como misericórdia, Senhor. Que eles não resistam ao Senhor, estejam eles onde estiverem, Pai. Que o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia os toque, Senhor, sim. E os tire dessa situação de resistir ao próprio Deus, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa aqueles que estão ouvindo a Ti, Senhor, nesse tempo, aqueles que estão buscando a Ti, da nossa parentela, aqueles que estão, Senhor Deus, às vezes enfraquecidos, Senhor, por conta de acontecimentos. Restaure as forças, ó Pai, mostre-se como Deus. Usa a tua palavra, usa, Senhor Deus, alguém, um louvor, um sonho, mas renove as esperanças, renove as forças daqueles que estão, Senhor Deus, caídos, aqueles que estão enfraquecidos, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Pai, colocamos também diante de Ti a nossa nação. Senhor, temos colocado, Senhor Deus, e temos visto, Senhor Deus, que aquele pedido das máscaras caindo, da verdade vindo à tona, Senhor Deus, tem sido respondido. Ó Pai, mas nós pedimos a Tua intervenção sobre o destino da nossa nação. Senhor, queremos colocar os Teus valores, Senhor Deus, que são valores de vida e não de morte. Senhor Deus, o nosso país é um celeiro para o mundo. O mundo olha para cá, Senhor Deus, olhando para a riqueza que é aqui no solo, olhando para a riqueza, Senhor Deus, que há aqui no suprimento de alimentos do mundo, Senhor Deus. Nós também queremos colocar, Senhor Deus, a provisão espiritual que há nesse país, na forma de abençoar outros países. Senhor Deus, intervenha na história da nossa nação, com braço forte. Senhor, as palavras que foram profetizadas sobre o Brasil, elas vêm sendo profetizadas, Senhor. Há 20 anos nós aguardamos isso, Senhor. Que seja esse o tempo dessa palavra, Senhor Deus, se cumprir na nossa nação. Aqui é o celeiro de avivamento, aqui é o epicentro do avivamento, Senhor, para a terra. Daqui sairão missionários levando a tua palavra, mundo afora. Daqui sairá o trigo, Senhor Deus, que alimentará as nações aí fora. Senhor, em nome de Jesus, por conta disso, a gente percebe, Senhor, que há um investimento demoníaco para que a tua palavra não se cumpra em nossa nação, mas nós somos daqueles que se levantam, que declaram que a tua palavra há de se cumprir em nossa nação. Amém.
Senhor Deus, nós somos os remanescentes, daqueles que creem, Senhor Deus, no que está escrito, no que os teus profetas, Senhor, têm declarado a respeito da nossa nação. Daqui sairá, Senhor Deus, alimento para o mundo, nós cremos nisso. Guarda essa nação, Senhor. Tira da nossa nação aqueles que não pensam como o Senhor pensa. Tira, Senhor Deus, muda a mente, Senhor Deus, dos que estão na liderança, Senhor. Não permita, Senhor Deus, que os valores, Senhor, descritos na tua palavra, que eles sejam deturpados na nossa nação. Senhor, abençoa, dá sabedoria aos que estão à frente dessa nação, abençoa, renova, restaura. Senhor, forma o teu exército aqui em volta da nossa nação, o teu exército celestial, Senhor Deus, seja chamado a esse local, Senhor Deus. Há uma guerra sendo travada, Senhor Deus. Em nome de Jesus, proteja o Brasil, Senhor. Proteja o Brasil, porque nós recebemos a palavra que nós abençoaremos outras nações. Senhor, proteja, manda sua guarda celestial aqui em volta, forma muros, Senhor Deus, intransponíveis para que o mal não entre, não vigore na nossa nação. Tire as máscaras, mostra quem está errado, mostra quem está lutando contra. Senhor, esse é o tempo, Pai. E nós entendemos, Senhor Deus, que se não for a tua mão, Senhor Deus, nós não conseguiremos, Senhor. Ao teu nome seja a glória, a honra e o louvor. Senhor, colocamos Jerusalém diante de ti também. Põe guarda naquela cidade. Sabemos que há um interesse do mal contra aquela cidade, porque ali também a tua palavra diz que dali virá, Senhor Deus, o próximo passo, ali acontecerão coisas, o Senhor virá para reinar e reinar a partir de Jerusalém. Senhor, nós entendemos, Senhor Deus, que o Senhor tem um propósito naquela nação, por isso, Senhor, nós abençoamos aquela nação com a tua paz, com a tua guarda, Senhor Deus, que haja paz em Jerusalém, é a nossa oração. Pai, em nome de Jesus, agora oramos por nós aqui, que estamos aqui, com lutas, às vezes com incertezas, ó Pai, passando às vezes, Senhor Deus, por problemas que às vezes nem ousamos falar com o outro a respeito do que passamos, mas, Senhor, nós queremos colocar nesse momento tudo diante do teu altar. Tu és o Deus que cuida, a tua palavra diz que o Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Queremos declarar isso sobre as nossas vidas, Senhor, que o Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Não haverá falta em nossas vidas, porque o Senhor é o nosso pastor. Pai, nós te louvamos, Senhor, te louvamos por tudo que tu és em nossa vida, por tudo que tu fizeste e ainda fará, Senhor, em nós e através de nós. Seja louvado, seja engrandecido, ó Senhor, Deus dos deuses, Senhor dos exércitos, general de batalha. Ah, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu parar de...